Olá, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma tiragem aqui no nosso canal Mordente Tarô. Meu nome é Márcio e o nosso tema hoje vai ser o seguinte: sente falta do que vivemos? Vai procurar? Vamos tentar descobrir? Para hoje eu trouxe duas opções. Opção número 1, a ágata, a laranja, e a opção número 2, a ágata verde. Então tentem se conectar a uma das pedras, sem pressa, sem ansiedade. Façam isso ouvindo o coração de vocês. Lembrando que aqui se trata de uma tiragem coletiva, que envolve muitas energias, então façam as adaptações necessárias para a realidade de cada um, tá bom? E vamos tentar descobrir se essa pessoa sente falta do que vivemos e se vai haver procura. Opção número 1, ágata laranja. Opção número 2, ágata verde, tá bom? Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou dar andamento nele. Quem não conseguiu se conectar, dê uma pausa e faça a escolha com tranquilidade. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse para uma consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só entrar em contato que eu passo as informações necessárias, tá bom? Então vamos lá, para quem conseguiu se conectar e escolheu a ágata laranja. Sente falta do que vivemos? Vai procurar? Para quem se conectou com a ágata laranja. Sente falta do que vivemos? Vai procurar? Para quem se conectou com a ágata laranja. Sente falta do que vivemos? Vai procurar? Para quem se conectou com a ágata laranja. Embaralhado, cortando em 3, deck do meio, nós temos a carta da sacerdotisa. Gente, a sacerdotisa, ela é uma carta que fala de emoção, é uma carta que fala de sentimento. A sacerdotisa sempre nos fala de sentimentos profundos, sentimentos verdadeiros, porém sentimentos que são guardados, sentimentos que são escondidos, sentimentos que não são verbalizados, né, que não são colocados para fora. Um dos grandes poderes da sacerdotisa é exatamente o poder de segurar as emoções, de controlar o que sente. Em termos de comunicação, a sacerdotisa é uma carta de silêncio, porque a sacerdotisa, ela guarda, ela esconde, ela não fala, né? Vamos ver com as demais cartas se vai haver procura. Mas pela sacerdotisa, a grande maioria não há procura não, tá, gente? Não vou mentir para vocês, não. Apesar de existir sentimento, apesar de ser um sentimento verdadeiro, a pessoa esconde, a pessoa não verbaliza, a pessoa não mostra. E aí pode ser por N fatores, né? Pode ser orgulho, ego, aquele povo mais marrento que gosta de dar uma de durão, enfim. Pode ser N situações aí, mas o sentimento existe, tá bom? Vamos ver o que o tarô nos fala mais a respeito da situação. Sente falta do que vivemos? Vai procurar? Para quem se conectou com a ágata laranja. Sente falta do que vivemos? Vai procurar? Para quem se conectou com a ágata laranja. Sente falta do que vivemos? Vai procurar? Para quem se conectou com a ágata laranja. Vamos ver? Sente falta do que vivemos? Vai procurar? Para quem se conectou com a ágata laranja. Sente falta do que vivemos? Vai procurar? Para quem se conectou com a ágata laranja. Vamos lá? Sente falta do que vivemos? Vai procurar? Para quem se conectou com a ágata laranja. Nós temos 3 de copas, 6 de paus, 2 de copas, sacerdotisa, 3 de paus, força. E a carta do corte é a carta da temperança. Gente, tem uma coisa muito séria aqui. Existe sentimento e existe um sentimento extremamente fundo, extremamente potente, extremamente grande aqui.
Nós temos duas sacerdotisas, um 3 de copas, um 2 de copas, uma força e uma temperança. Todas essas cartas falam de emoção, de sentimento. Eu tenho um 6 de paus e um 3 de paus, desejo, paixão e intensidade. A gente percebe que aqui existe muito sentimento, é um sentimento verdadeiro, é um sentimento real, mas a grande maioria que se conectou aqui se trata de triângulo, né? Eu tenho um 3 de copas e um 3 de paus. Eu tenho duas sacerdotisas, as coisas escondidas, as coisas ali não mostradas, né? A maioria esmagadora que se conectou aqui se trata de triângulo. Tá? Então, justamente por isso, talvez, que essa pessoa não demonstre tanto o que sente, né? Não demonstre aí o valor que realmente vocês têm na vida dessa pessoa. Mas aqui existe amor. Aqui existe amor. Aqui é um amor muito, 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 muito forte. Mas vamos lá. A gente começa o jogo com a carta da sacerdotisa. É uma carta que fala de emoções verdadeiras, emoções profundas, emoções reais, porém guardadas, escondidas, não mostradas, não verbalizadas. A gente abre o jogo com um 3 de copas. Como eu falei, a grande maioria que se conectou aqui se trata de triângulo. 3 de copas é uma carta de emoção, é uma carta de sentimento, mas ela nos remete muito a triângulo, principalmente com um 3 de paus aqui no jogo. Né? Então a grande maioria que se conectou aqui se trata de triângulo, sim. Não é o seu caso? Dê uma olhada na outra opção, você pode ter se conectado errado, tá? O 3 de copas também é uma carta que fala de emoção. O 3 de copas nos fala de um sentimento leve, um sentimento gostoso, aquele amor juvenil, aquela coisa que dá aquele frio na barriga, que quando a gente sabe que vai encontrar fica com a mão suada. Então existe aqui muitos sentimentos, sim. E essa pessoa, ela deseja fortemente voltar para a vida de vocês, porque a gente vem com um 6 de paus. O 6 de paus é uma carta que fala muito de desejo, de tesão, de intensidade, mas o 6 de paus é o cavaleiro voltando da guerra coroado com os louros da vitória. É uma carta que fala muito da pessoa tentando ou querendo ou desejando aí voltar para a vida da gente. Então a gente percebe que existe a vontade de uma reaproximação, existe a vontade aqui de uma procura, tá? Só que eu acho que essa procura pode acontecer mais adiante, não para agora. De imediato, são poucos aqui que vai haver procura. A maioria espera um pouco ainda, tá? Mas o 6 de paus fala de muito desejo, de muita paixão, de muita vontade, de muito tesão. E a vontade dessa pessoa voltar para a vida de vocês. A vontade de poder reviver tudo que foi vivido, né? Porque o 3 de copas, ele aquele amor leve, aquele amor gostoso, aquela coisa suave. Isso dá vontade de voltar, né? De se viver novamente, de se ter aquilo novamente. Seguido de um 2 de copas. E vou falar o que dessa carta, né? Quem acompanha o canal sabe que na minha forma de ler é a carta que mais fala de sentimento, é a carta que mais fala de emoção. O 2 de copas é um sentimento muito único, é um sentimento muito exclusivo que a gente possa viver. Só quem já viveu um 2 de copas entende ele em toda a magnitude dele, porque é uma coisa tão louca, é uma coisa tão inexplicável que palavras não dá para descrever. É um encontro de almas, são dois corações batendo como se fossem um. É uma ligação, é uma sintonia, é uma coisa muito diferente das demais que vocês viveram. Não importa, você não precisa estar agarrando, você não precisa estar beijando, você não precisa estar transando. De você estar perto, de você estar junto, ou de você receber um bom dia, tudo isso se torna especial, tudo isso se torna diferente. Então, é uma carta que fala de um sentimento muito forte, de um sentimento muito único aí. E aqui tem um 2 de copas. Então, existe muito amor envolvido, porém é guardado, é escondido, não é verbalizado. Eu tenho novamente a sacerdotisa. E a sacerdotisa nos fala desse amor forte, desse amor real, porém guardado, não verbalizado, não mostrado, e provavelmente porque se trata de triângulo. Em seguida, a gente tem um 3 de paus. O 3 de paus nos remete também muito a triângulo. Mas o 3 de paus também nos fala de muita paixão, de muito desejo, mas também de planejamento. Provavelmente essa pessoa está pensando, está planejando, está estudando uma forma de poder voltar para a vida de vocês. Ou o companheiro ou a companheira está desconfiado, ou até mesmo tenha descoberto, enfim.
existem aqui alguns obstáculos, provavelmente. Essa pessoa está pensando, planejando, estudando aí como resolveria isso, como conseguiria dar um nó nessa situação ou desfazer um nó nessa situação. Tá? Então a gente percebe que existe aqui um planejar, existe aqui um querer que a coisa se faça. Acredito que não para já, tá? Porque ainda está numa fase de planejar o que vai ser feito, o que vai se fazer, né? E em seguida eu tenho a carta da força. E a força nos fala sobre o quê? Força de sentimento. Um sentimento forte, um sentimento real, um sentimento verdadeiro, um sentimento que já criou raízes, que já criou corpo, que já criou estrutura. Porém, a gente racionalmente mantém controlado tudo isso que se sente. A força nos fala de sentimentos fortes mesmo. Porém, a gente pega ali a nossa razão e segura esse grande leão. Aqui. É que essa carta ela é holográfica, né? Eu acho que vai ficar ruim de vocês verem. Mas é uma moça que está segurando um leão. Uma moça não tem força física, nem mesmo um homem, né? Não tem força física para segurar um leão. Na primeira sacudida de Juba, joga a gente ali a 20 metros de distância. E através da racionalidade, ela mantém essa fera que são os sentimentos controlados. Então é uma carta que fala de muito sentimento, de uma força de sentimento muito grande, porém a gente mantendo ele controlado, mantendo ele escondido, mantendo ele ali no nosso poder do racional. Então existe aqui muita emoção, sim, mas existe um controle muito grande também do que se sente. Duas sacerdotisas de uma força. A nossa carta do corte é a carta da temperança. Vocês não gostam da temperança, né? Vocês reclamam que ela é mole, que ela é lenta, que ela demora, mas a temperança é uma carta muito bonita. A temperança ela é representada por um anjo. E esse anjo, ele tem um pé na terra e um pé na água. Tem duas taças na mão. Geralmente ele está jogando água de uma taça para outra. E nenhuma gota se perde. Olha a carta que vem em seguida, 6 de copas. Carta da saudade, da nostalgia. E ela joga a água de uma taça a outra, sem se perder nenhuma gota, sem cair fora nenhuma gota. Então a temperança é uma carta que fala muito de sentimento, de emoção, mas ela pede assim pra gente, tenha calma. As coisas estão entrando em harmonia, as coisas estão entrando em equilíbrio. É uma questão de tempo para que as coisas possam se equilibrar, para que elas possam se fazer. A própria espiritualidade está ajudando vocês, a própria espiritualidade está amparando vocês para que isso possa acontecer, para que isso possa se firmar, para que isso possa se fazer. Então, gente, aqui não tem muito o que fazer. Provavelmente é casos de triângulo, tá? A grande maioria esmagadora volta a falar, se você não é triângulo, dê uma olhada na outra opção. Você pode ter se conectado errado. E deu algum problema, provavelmente, do outro lado. E essa pessoa está tentando contornar, está conseguindo resolver os problemas, está planejando aí uma forma de conseguir voltar para a vida de vocês. Porém, eu acredito que leve ainda um pouco. A carta que estava embaixo da temperança é o 6 de copas. O 6 de copas é a carta da saudade, a carta da nostalgia. Aqui a gente percebe nitidamente que tem muito amor e tem também muita saudade, a vontade de vir aí em direção a vocês, mesmo não falando, mesmo não verbalizando tudo isso. Então, respondendo a pergunta, sente falta do que vivemos? Sente, porque aqui é um amor muito forte mesmo. Como eu costumo falar, dá para pegar de balde. E vai procurar? Não acredito que haja procura por enquanto. A procura pode acontecer sim, mas acredito que mais adiante, não para agora, tá bom? Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias. Vamos ver agora para quem se conectou com a segunda opção, a ágata verde. Vamos lá? Sai a ágata laranja, entra a ágata verde. Sente falta do que vivemos? Vai procurar? Para quem se conectou com a ágata verde. Sente falta do que vivemos? Vai procurar? Para quem se conectou com a ágata verde. Sente falta do que vivemos? Vai procurar? Para quem se conectou com a ágata verde.
Sente falta do que vivemos? Vai procurar? Para quem se conectou com a Ágata Verde, nós temos a carta do Papa. O Papa é uma carta que fala muito de crenças limitantes, né? Ou seja, pode existir aqui algumas situações que dificultam o caminhar da história de vocês, mas o Papa ele fala também muito de proteção espiritual e de comunicação. Então, da mesma forma que a sacerdotisa fala em não comunicação, que foi a primeira opção, o Papa é uma carta que fala de possíveis comunicações, mesmo existindo crenças limitantes aqui entre vocês. Então, aqui a probabilidade de haver procura é muito maior, tá? Infinitamente maior. Sente falta do que vivemos? Vai procurar? Para quem se conectou com a Ágata Verde. Sente falta do que vivemos? Vai procurar? Para quem se conectou com a Ágata Verde. Sente falta do que vivemos? Vai procurar? Para quem se conectou com a Ágata Verde. Sente falta do que vivemos? Vai procurar? Para quem se conectou com a Ágata Verde. Sente falta do que vivemos? Vai procurar. Vai ter procura sim, tá, gente? Para quem se conectou com a Ágata Verde. Desculpa tá rindo, mas é que eu gravo os vídeos no celular, né? E eu me conectei com essa e acabou de chegar uma mensagem aí no WhatsApp. Vai ter procura sim, tá? Sente falta do que vivemos? Vai procurar. Para quem se conectou com a Ágata Verde. Sente falta do que vivemos? Vai procurar. Para quem se conectou com a Ágata Verde. Nós temos Rei de Ouros, 8 de espadas, 2 de espadas. Pessoa com medo, hein? 3 de ouros, 4 de copas, 6 de copas e a carta do corte, a carta do julgamento. Vamos lá. O Papa é uma carta que eu não gosto, né? Sempre falo isso para vocês. O Papa nos fala muito de crenças limitantes, de limitações, né? Mas o Papa também nos fala de proteção espiritual e o Papa também nos fala de comunicação. A grande maioria que se conectou nessa opção vai ter procura sim. A minha já chegou aí, ó. Pois preciso ler o que está escrito. Mas aqui tem comunicação sim, tá, gente? A gente abre o jogo com o Rei de Ouros. O que é o Rei de Ouros? É o rei da estabilidade, é o rei da solidez. O Rei de Ouros nos fala o quê? Uma pessoa que está buscando ali uma estabilidade, uma pessoa que está buscando uma solidez para uma situação. Então, é muito interessante, chegou outra, então é muito interessante porque a gente percebe que essa pessoa ela vibra uma vontade de ter uma estabilidade, de ter uma solidez com vocês, porém é uma pessoa que se trava, é uma pessoa que se auto-sabota. Olha aqui, eu tenho 8 de espadas e 2 de espadas, as duas cartas que nos falam sobre auto-sabotagem. Geralmente, essas cartas têm vários pontos em comum, né? As duas figuras estão vendadas, as duas figuras estão presas ali pela mente. O 8 de espadas geralmente é representado por uma pessoa que está num círculo de espadas. Espadas é a nossa parte racional, é a nossa parte mental. Ela tem uma venda nos olhos, está toda enrolada ali, ou numa faixa, ou numa corrente. Olha aquela toda presa. E está ali parada, está ali presa diante de uma situação, porque a nossa mente mente. A nossa mente faz com que a gente não veja as coisas com claridade, com objetividade, com muita verdade. Então, como a gente não enxerga as coisas com clareza, a gente fica parado, estagnado, preso numa situação. O 2 de espadas também nos fala de autossabotagem. A figura também está vendada, ela também está com 2 espadas em frente ao corpo. Ou seja, a nossa mente faz com que a gente não veja as coisas com claridade, com objetividade,
com muita verdade, e isso faz com que a gente fique confuso diante da situação. A gente fica ali sem saber ao certo o que fazer, porque nós mesmos estamos nos auto-sabotando. Nós mesmos estamos muitas vezes aí bloqueando as coisas de fluírem ou acontecerem. Então a gente percebe que apesar dessa pessoa querer uma estabilidade, ela se perde muitas vezes diante da razão e acaba ali se auto-sabotando diante da situação. Só que em seguida eu tenho um 3 de ouros. O que é o 3 de ouros? Numa construção, o 3 de ouros ele é a carta do alicerce, nunca a carta do telhado. Então é uma carta que pede para a gente construir uma base de uma forma bem feita. Quanto mais profundo esse alicerce, melhor vai ser minha construção. Porque se eu faço um alicerce ali meia boca, um alicerce rasinho, eu vou ficar numa casa térrea mesmo. Porque se eu colocar um andar acima, é perigoso essa casa cair na minha cabeça. Então o 3 de ouros é uma carta que pede para a gente alicerçar mesmo a nossa história. Vamos fazer essa relação baseado no amor, no respeito, na cumplicidade, na lealdade. Porque quanto mais profundo for esse alicerce, melhor vai ser a condição que vocês vão ter de fazer uma construção. Vocês podem fazer uma casa térrea, um sobrado, uma casa de 3 andares, um prédio de 4, 5, até 20 andares. Depende da profundidade que vocês fizerem isso. Então invistam com vontade, façam isso de coração, trabalhem nessa relação para vocês terem uma base que num futuro vai resultar para vocês uma construção muito legal, tá? E em seguida eu tenho um 4 de copas. O 4 de copas é uma carta de emoção, o 4 de copas é uma carta de sentimento, mas também é a carta do tédio, da monotonia, né? Eu falo que é a vida em preto e branco, porque geralmente o 4 de copas é uma pessoa que está ali sentada embaixo de uma árvore. Ela tem 3 taças ao alcance das mãos, mas ela sonha e idealiza uma 4ª taça, que está geralmente mais distante, geralmente sendo segura pela mão do universo. Então essa carta fala que essa pessoa até tem outras opções, até tem outras possibilidades aí, mas não vê brilho, não vê graça, não vê cor. Ela sempre vê em vocês algo diferente, sempre vê em vocês ali algo especial. Vocês trazem para a vida dessa pessoa um brilho, um colorido, algo diferenciado para ela, tá? E a gente vem em seguida com um 6 de copas, a carta da saudade, a carta da nostalgia. Mas como eu falo, o 6 de copas é aquela saudade gostosa, é aquela saudade que aquece o coração, que faz bem para o espírito, né? A gente está ali lembrando de situações, de momentos, de coisas que nós vivemos, de lugares que nós fomos, do que nós falamos, e de repente quando a gente percebe, a gente está com aquele sorriso bobo no rosto. A gente está ali andando no meio da rua e de repente a gente vê o povo olhando para a gente porque a gente está sorrindo, né? Então são recordações, são lembranças gostosas, aquelas lembranças que fazem bem para o espírito, que aquece a alma, né? Então a gente percebe que aqui existe muita saudade, que existe muito o lembrar de momentos, de situações, de conversas que vocês tiveram. E a nossa carta do corte é nada mais, nada menos do que o julgamento. O que é o julgamento? Aquilo que se julgava morto renascendo. Aquilo que se julgava morto voltando à vida. O julgamento é a carta que mais nos fala de reconciliação. É a carta que mais nos fala de retomadas de situações, né? Porque os julgamentos são os mortos que estão levantando do túmulo. O anjo toca a trombeta e os mortos simplesmente levantam. Então é aquela carta que muitos aqui podem não acreditar mais, podem ter perdido a fé, perdido a esperança, né? Ah, porque isso não acontece, isso não vai, isso não tem mais jeito. E de repente, de uma forma, pegar a gente bem desprevenido, como aconteceu hoje aqui comigo, porque geralmente eu ligo o modo avião para gravar e eu esqueci. Por isso que eu vi que chegou a mensagem. O negócio vem e pega a gente ali no contrapé. Então é muito forte aqui para que haja assim uma procura, é muito forte, o Papa já nos fala de comunicação, né? Que possa haver uma reaproximação entre vocês. Mas lembrando que vocês lidam com uma pessoa que tem muitos medos e se auto-sabota demais, tá? Provavelmente é uma pessoa bem racional, porque 8 de espadas e 2 de espadas é a racionalidade, né? Travando, impedindo as coisas de fluírem, as coisas de acontecerem. Mas é uma pessoa que busca uma estabilidade, é uma pessoa
que tenha vontade de ter uma estabilidade, uma solidez. E está sentindo muita saudade, está sentindo muita falta de vocês aí. E muito forte aqui a possibilidade de vocês efetivamente retomarem essa relação. Fazer ela voltar a acontecer, tá bom? Então aqui sente falta do que vocês viveram, sim. Existe grandes chances de procura e uma reconciliação na história de vocês. Essa história aqui não acabou não, tá bom? Gente, sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. Quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias para vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero ter conseguido ajudar vocês de alguma forma, espero ter conseguido ser útil aí para vocês de algum jeito, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus, uma boa sorte. Agora eu vou ler minha mensagem. Tchau, tchau, gente.